A rodovia Washington Luiz leva a Petrópolis em menos de 1 hora. Para os que gostam de romantismo, existe a Estrada Velha da Serra da Estrela, antigo caminho do imperador. A paisagem, mesmo no centro urbano, é algo que fica inesquecível. De todo o Brasil, de todas as Américas, de todo o mundo, chegam turistas para conhecer as belezas petropolitanas e desfrutar do seu clima incomparável. A antiga locomotiva é hoje parte integrante da paisagem do Museu Imperial. Os turistas encontram em Petrópolis motivos que os transportam à remota época da charrete, veículo utilizado para a condução e que hoje é atração nas ruas, parques e avenidas da encantadora cidade. As crianças têm também a sua parte na distração. O cinema da praça, que era o cinema transmitido aos domingos, que às vezes é feriados, na Praça da Liberdade, era o cineminha da praça e juntava a população, né? Cinema de graça, a programação sempre muito engraçada, punha desenhos animados, punha essas coisas todas. Porque ele queria dar o cinema de graça à população, aqueles que não podiam pagar nem R$2 para entrar no cinema. Petrópolis é imperial, porque recebeu o título dado até pelo Figueiredo. Cidade imperial foi dado pelo Figueiredo, presidente. E antes da capital se mudar para Brasília, Petrópolis era a principal cidade do Brasil, né? Porque aqui ficava todo mundo, o mundo oficial vinha para cá, os desembargadores, os representantes internacionais, né, vinham para cá. Todos os países quase tinham casa em Petrópolis. A Inglaterra tinha aquela casa ali na Mostra Bacelar, em cima, o governo inglês. Então vinham todos, e os ministros desses países, aqui eles podiam dispensar o motorista deles, ficavam dirigindo seus próprios carros. Era muito interessante isso, porque eu conversei com 2 ou 3, eles diziam, não, olha aqui, nós podemos aqui dirigir o nosso carro. Tá? Então, porque Petrópolis é uma cidade agradável, pequena de certa maneira, né? E no Rio é capital do Brasil, eu preciso dirigir com o motorista. Eu acho que o Keller não podia nem imaginar que a cidade adquiriria a escala que adquiriu depois. Ele fez uma pequena cidade, quer dizer, de veraneio da família imperial. Ele fez alguns eixos viários muito bem. Ele não podia imaginar que a cidade de 20, de 30 ou 40 mil de habitantes, que talvez ele tenha imaginado que ela fosse ser, virasse uma cidade de 300 ou 400 mil. Então, o Keller merece aplauso e eventuais mazelas não são do Keller, certamente são de quem veio depois, levando em conta, para ser realista, que Petrópolis tem uma topografia danadinha. Quer dizer, ela é muito exprimida entre, quer dizer, montanhas e vales que não são tão extensos. Então, nessa época
tenebrosa, quer dizer, que o automóvel virou o dono das cidades, quer dizer, ninguém podia imaginar isso há 150 anos atrás, e eu acho, quer dizer, que o drama, que não é de Petrópolis, de tudo que é lugar, é a palavra da moda agora de mobilidade urbana, de como fazer para organizar essas coisas todas. Realmente, a cidade de Petrópolis não é feita para cada pessoa ter um carro, ou 2 carros, ou sei lá quantos carros, não tem lugar de estacionar para isso. O doutor Oscar Niemeyer, meu amigo querido, mestre favorito e tal, pregava uma coisa que até de certa maneira, organizado ou não, talvez já aconteça um pouco em Petrópolis. Quer dizer, quando um determinado núcleo fica meio carregado demais e quase esgotado, uma coisa boa é tentar ir fazendo núcleos próximos, como se fossem várias mini-cidades formando um único polo. Itaipava talvez seja isso, Araras talvez esteja virando isso. Eu tinha contato com o mar e tudo, mas sempre pensando em serra. Eu gostava da serra. Esse calor do Rio afugenta a gente para cá, né? E eu continuo assim, e hoje mesmo, agora mesmo, na atualidade, eu ainda estou naquela dúvida, se fico no Rio ou se fico aqui. Mas eu gosto muito da Serra e gosto muito do Rio de Janeiro também, porque estou lá, não é brincadeira não, há uns 60 anos que eu estou no Rio. Então eu sou mais carioca do que paulista, porque na realidade eu nasci em Taubaté, São Paulo, né? Mas vim para cá com uns 23, 24 anos e fiquei. Eu ando muito a pé. Eu ando a pé do Valparaíso, onde eu moro, até aqui. E eu mexo os caminhos para andar e a arquitetura de Petrópolis entra por dentro de mim de um jeito que eu não sei definir. Como é agradável você passear pela Avenida Keller e pela Rua Ipiranga e olhando aquelas casas bonitas, namorando. Eu lembrando de meu pai, quer dizer, há 50 anos atrás, quando a gente alugava casa aqui e ele sonhava em comprar uma, ele namorava essas casas, quer dizer, se um dia pudesse ter. Então é meio indefinível, mas não há a menor dúvida que faz muito parte da gente. Eu acho que deve fazer parte de um grau de respeito a tudo que a população petropolitana, em geral, eu creio que tem, e os que não têm devem ter. Então, o misto adequado entre tradição, presente e futuro. Antigamente, o cinejornal, ele era muito importante. Você imagina um mundo sem televisão. A televisão é um produto que se torna popular depois da Segunda Guerra Mundial. O cinema existe desde 1895. Entre 1895 e 1945, tudo que você via no mundo de imagens de movimento era filmado. Você não tinha televisão, não existia hipótese, você tem experiências nos anos 30 e tal, mas você não tem televisão. Os aparelhos eram caríssimos, as telas pequenininhas e você não tinha como ver. Então você via televisão, você não via televisão, você via tudo que você queria saber do mundo, você via no cinema. O cinema era uma paixão para todo mundo e é o que eu estou te falando, só existia cinema, não tinha televisão. Imagina você em Santa Maria Madalena, quando chegou a televisão, entendeu? Porque você tinha, eu fui até poucos anos atrás, até os anos 90, por exemplo, eu frequentava o interior do estado do Rio, você tinha repetidoras, e o cara tinha em casa, os caras mais ricos, tinha uma antena parabólica que pegava no ar o sinal da televisão, e aí, por exemplo, nos intervalos saía do ar. Aí quando entrava a programação nacional, ela entrava, quando era local você ficava sem imagem. Isso até 1990, quer dizer, e nessa época, esse Brasil aí tinha 3 mil e pouco, tinha
5.000 salas de cinema. 5.000 salas de cinema. Toda cidadezinha do interior tinha um cinema. E as pessoas iam ao cinema para ver o faroeste, para ver a chanchada e tal, mas elas também queriam ver notícias. E aí os jornais, os telejornais, eles tinham estrutura de jornal. Eles eram espertos, eles tinham um desfile de moda, eles tinham notícia de Paris, eles tinham jogo de futebol, o esporte, que era a grande atração. No meio disso entrava uma notícia do prefeito da cidade que pagou, com aquelas palavras: compareceu a efeméride Sua Excelência, acompanhada da primeira-dama da cidade, né? Aquela coisa pomposa, né? O governador Badier Silveira, acompanhado do senhor Ascioli Neto e da senhora Lucy Bloch, diretores da Flumitur, toma providências para a construção do balneário da Praia de Armação dos Búzios, em Cabo Frio, um dos mais importantes centros turísticos da terra fluminense. 15.000 turistas franceses visitarão este local proximamente. Badier Silveira declarou que quando os turistas aqui chegarem, estarão concluídas as obras de ampliação de luz e força daquela região. Badier vai fazer do turismo uma realidade em seu estado, dotado de recantos que nada ficam a dever aos mais famosos do mundo. A filmagem das corridas em Petrópolis, quem fazia era eu. Não tinha outra pessoa, que ninguém queria se meter ali naquele troço, que tinha medo mesmo. Até os fotógrafos tinham medo. Os jornalistas ficavam apavorados, eram aqueles carros antigos, JK, era Gordini, Dolfini, DKV, aquilo derrapava pelo lado, todos os lados. Um acidente que eu não morri de sorte, porque um carro, se não me engano, foi do Jiquica, a roda saiu, a sorte é que ela bateu no meio-fio, passou por cima da minha cabeça e quebrou ali na ponte os 3 balaústres que tinha de luz. Ele filmava todas as pessoas de todas as correntes. Ele filmava desde as pessoas da direita, filmava as pessoas da esquerda, governadores de diversas tendências e colorações políticas. Acho que ele não fazia distinção. Isso me passava, sabe? Eu acho que é fundamental exatamente por o que eu falei, né? Por a questão de você recuperar a história, quer dizer, a história política, porque tem a cobertura dos prefeitos, porque são os prefeitos e suas atividades, né? Suas atividades no dia a dia, suas inaugurações de ruas, de praças, você tem toda uma atividade que recupera a história da cidade. Isso para Petrópolis e para os outros municípios também. Pra você ter uma noção, tem um filme de César Nunes, chama-se, que é do final dos anos 50, chama-se A Cidade de Copacabana. Esse filme, a primeira vez que eu vi, eu fiquei fascinado, né? Porque eu nunca mostra assim, é um documentário de 6mm, curtinho, com imagem de Copacabana mostrando o bonde atravessando o túnel novo. Essas imagens, depois, a primeira vez que eu vi essas imagens, né, foi fantástico. É aquela coisa de você trabalhar com imagem e e anos depois, já esse material disponibilizado, eu vi essa imagem na televisão, já num comercial de televisão, e eu já vi ela várias vezes em documentários sobre a história do Rio de Janeiro, sabe? Ou seja, virou uma imagem clássica, tá? Aquilo ali é uma coisa que, você viu ali pela primeira vez, você descobriu o negócio, sabe? Isso é fantástico, né? E eu percebo no César Nunes, por exemplo, o final do César Nunes, já nos anos 80, né? Uma mudança para o mercado publicitário. Quer dizer, começa a aparecer filmes publicitários, né? Menos filmes, assim, menos reportagens de municípios e mais filmes publicitários. Até o comercial famoso do Gerson, do cigarro Vila Rica, aquele famoso, que foi muito debatido, assim, do Pedro de Agnaga também, e tudo isso foi filmado pela produção de César Nunes. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. O novo chanceler é fino, muito fino, finíssimo, mas o sabor é uma surpresa. Pela primeira vez, um cigarro fino e bonito. Não é só fino e bonito. Satisfaz,
tem sabor. Você sente quando fuma. Aí você diz, mas se chanceler é tão bom e tão fino, onde estão os carrões, aviões e iates de todo o comercial de cigarro? Aí eu respondo, que precisa? Chanceler, o único fino que satisfaz. O César Nunes, ele me contou como ele fazia os primeiros jornais, como ele fazia a abertura, aquelas cartelas que é de apresentação. Ele colava numa árvore, ia para lá no escuro da noite, esperava amanhecer e conforme vinha chegando a luz, aquilo ia abrindo. Ele inventou um fade natural. O sol ia abrindo e tal, e aí ia filmando, entrando luz, registrava, aí ele dava uma acelerada, provavelmente cortava o fotograma entre as imagens e montava. Ele fazia isso naturalmente. Ele era um artesão do cinema, né, no estado do Rio. Ele era careca, bonachão. Ele tinha uma pequena sala, que era o escritório dele, na Álvaro Ramos, aonde era a Líder. A Líder começou na Álvaro Ramos. E aí depois ela se desmembrou e foi para Tijuca. Ele era que nem eu, andava de chinelo, pô. Ele andava vestido de roupa normal, mas de chinelo. Ele era o cinegrafista do Miguel Couto, dos políticos fluminenses. Ele tinha um cinejornal, ele devia ser rei em Petrópolis. Ele devia ser rei em Petrópolis, né? Aqui no Rio, ele era mais modesto. Eu pisava em ovos, porque eu estava fazendo um filme contra a ditadura, em plena ditadura, em 1977, ainda em pleno AI-5. Eu conheci o César Nunes e eu estava fazendo um filme sobre o JK, que era o Proscrito. Então nós pisávamos em ovos e nós não tocávamos muito no assunto. Eu me lembro do César Nunes, um homem conservador. Agora, conservador de ideias. Eu não me lembro do César Nunes, um militante da ditadura. Ele nunca me fez perguntas desse tipo. Sabia que eu estava fazendo um filme sobre Juscelino, vendeu as imagens, nunca me fez perguntas, nunca me falou coisas que eu me lembrasse. O único comentário político que eu me lembro que ele fez assim, que tem um pouco uma relação política com a coisa, foi sobre a morte do Roberto da Silveira. Quando ele me vendeu o material da Casa dos Carreteiros, que ele mandou botar fogo, que na verdade diz que aquele movimento do Conto dos Carreteiros foi insuflado pelo Roberto da Silveira, que era o governador do estado do Rio. Segundo o César Nunes, na época, o próprio Roberto da Silveira teria insuflado o movimento para estatizar o transporte Rio-Niterói das barcas. E aí, o Roberto da Silveira, você deve saber, ele morreu num acidente de helicóptero queimado. E o único comentário que ele fez, você vê, ele morreu no fogo. Ele pagou com fogo. Foi o único comentário político que nós fizemos o tempo todo que a gente conviveu. Entendeu? Meio assim como uma coisa assim, uma coincidência mais do que coincidência, entendeu? Um cara que teria mandado botar fogo morreu no fogo, mas foi o único. De debelarem o incêndio que lavrara. Apesar de todos os esforços, os soldados do fogo e a polícia não conseguiram reprimir a sanha dos populares, que crescia a cada momento, quebrando, incendiando, destruindo. A estação das barcas ficou reduzida a um montão de ruínas fumegantes. A fúria destruidora da multidão se estendeu indistintamente a tudo que se encontrava na área da volta, perto do cais das barcas. Os escritórios da Companhia do Grupo Carreteiro, com a exploração de transporte Rio-Niterói, foram invadidos e destruídos em sua totalidade. Todo esse estado de coisas foi provocado pelo descaso do Grupo Carreteiro, que apesar de receber regularmente as subvenções federais e demais verbas,
não efetuava a diferença salarial de lei aos seus trabalhadores. O último grande amigo meu foi o Paulinho, né? Poxa, eles mandavam do lado do pai, ajudavam o pai, participavam. Ele trabalhava em jornal, é o sangue do pai, né? Ele foi trabalhar em jornal. Ele tentou continuar com o cinema, os filmes, coisa. E fez muita coisa, mas é muito difícil, né, também, né? É muito difícil. Porque tem que ter... primeiro tem que ter dinheiro disponível, que é uma coisa... Mas ele tinha um cuidado com guardar isso tudo, entendeu? Ele não desperdiçava nada, ele era fantástico. Eu sinto saudade dele. Eu me lembro, um dos primeiros restaurantes que ele me levou foi o Falcone. Depois um outro paulista. Eu me lembro do César Nunes, aquela alegria toda, um cara sempre simpático, rindo, contando piada. Ele gostava muito de viajar, ia muito a Portugal, né? Então, uma pessoa com aquela vida, aquela vontade, o Renato também, né? O filho dele, trabalhei muito tempo com ele, uma pessoa admirável, músico também, né? E todos eles já se foram, né? No meu caso, por exemplo, hoje muita gente me conhece ainda, mas depois que o cara morre, daí a pouco tempo, né? Pouca gente vai se lembrar. O César Nunes foi fundamental para a reconstituição da história do estado do Rio de Janeiro, sabe? Isso é uma coisa que chamou muita atenção, porque você não vê imagens dos municípios. Você vê imagens muito da cidade do Rio de Janeiro, né? Pô, Guanabara, Rio de Janeiro aqui, a capital. Mas dos períodos dos municípios, enquanto era estado do Rio de Janeiro, antes da fusão, Niterói, Petrópolis, Nova Iguaçu, você quase não vê imagens desse período dos anos 50 e 60. Então eu acho que ele é fundamental na reconstituição da história política, da história social, da história urbana, das modificações urbanas que houveram nas cidades. Enfim, eu acho que isso tudo foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, que é a importância de recuperar a história dos municípios. César Nunes, ele era uma figura muito simpática e chamava todo mundo de senador. Ô senador, tudo bem? Então ele marcou muito e sempre que eu vinha a Petrópolis, ele me recebia e levava num restaurante diferente, e aí conversávamos e tal. Foi um amigão meu. Ele transitava em todas as áreas. Eu não sei de um inimigo do César Nunes. Então não era partido político que fazia com que ele fizesse o trabalho dele, nem nada. Ele fazia indistintamente para todas as pessoas. Ele colaborava com todas as pessoas. Ele era querido por todas as pessoas. Ele era uma pessoa que se dava bem com todo mundo. E como eu te disse, eu não conheci na época ninguém que tivesse alguma queixa a fazer do César Nunes. Ele era uma pessoa que transitava bem com os políticos, não era só com os políticos da cidade, não. Ele transitava com o governador do estado, com o presidente da república, ele era uma pessoa afável, agradável no trato e de boa conversa, muito agradável, muito boa pessoa e que encantava com essa simplicidade dele. Hoje não se fala mais num Carneiro Malta que fez aqui a imprensa, que fez o jornal, fez a rádio. Não se fala mais do professor Carlos Werneck, não se fala mais do professor Pinto Ferreira, não se fala mais, enfim, daqueles que contribuíram para o desenvolvimento dessa cidade. E aqui esse acervo do César Nunes é um que ficou esquecido com uma possibilidade de se deteriorar completamente. Entardecer em Petrópolis. No ar,
o perfume das flores da cidade histórica, turística, industrial e grande centro universitário do Brasil. Dentro em breve, ela estará envolta no manto da noite, com suas exuberantes belezas naturais.